Por que o Coringa dança? Essa pode parecer uma pergunta boba no começo, mas calma. Eu vou trazer o contexto que me fez pensar a respeito dela. Depois de sair da sala de cinema meia-noite de uma sexta-feira, eu não tinha nada além da certeza de que eu vi um filme diferente. Eu tava mentalmente cansado e poucos filmes que eu assisti foram desconfortáveis a ponto de me deixar assim. O filme do Coringa é muito desconfortável. E por falar em filmes desconfortáveis, o que me trouxe a ideia desse vídeo foi o dia que eu vi essa imagem aqui. Não ironicamente, dois filmes densos, desconfortáveis, psicologicamente aterrorizantes e catárticos têm a dança como elemento presente. No Cisne Negro mais predominante, além de agregar mais papéis que a dança no Joker agrega. Sim, eu sei, a semelhança entre essas duas cenas especificamente não vai muito além da estética por conta do contexto, mas o Coringa e o Cisne Negro conversam muito entre si em vários aspectos. Um personagem inseguro, pressionado, a direção de fotografia faz questão de te mostrar isso nos dois filmes. Confuso quanto à sua própria identidade, com traços de desvios psicológicos, transforma ou descobre uma metalinguagem dentro de eventos externos na história. No caso da Nina, os paralelos com a apresentação do Lago dos Cisnes, em que o cisne negro mais belo e sedutor impede o cisne branco de encontrar o seu amor. Amor esse que para ela é o próprio papel na apresentação, enquanto o cisne negro é a Verônica, a bailarina nova. Não vou dar spoiler sobre isso, assistam o filme. E no Coringa, a mobilização que sem querer ele começou, mas que desencadeou uma sensação bem bizarra de acolhimento, algo que o Arthur nunca tinha realmente sentido na vida, o que acaba fazendo ele abraçar de vez essa identidade. Sobre Cisne Negro, eu gostei bastante da forma como o filme retrata a personagem da Natalie Portman como alguém soterrado pelo peso do seu próprio mundo, buscando a perfeição no balé, tendo a mãe com o mesmo sonho frustrado e hipercontrolando ela para que ela não seja menos do que o melhor possível, com um instrutor abusivo tanto nos métodos quanto no comportamento fora do contexto da dança, e com a melhor bailarina da companhia de dança prestes a se aposentar como um exemplo inalcançável, literalmente uma figura divina em algumas cenas. E claro, com a bailarina nova, que é um risco constante de ela ser substituída. Enquanto ela navega entre uma paranoia e outra, furtando objetos da veterana, reprovando, mas cedendo aos métodos do instrutor, se rebelando contra a superproteção da mãe e se aproximando, e outras coisas que são spoiler, com a Verônica, Nina passa por todas as catarses internas e trabalha todas as próprias sombras, talvez não da forma mais saudável possível, é claro, revelando para si mesma o cisne negro que ela precisava interpretar, culminando numa antropomorfização literal durante a apresentação. E Aronofsky, que cena bem feita. É bem pontual a forma como todas essas figuras mudam, entre aspas, no decorrer do arco da Nina. Entre aspas, porque no fim das contas o que muda é só o ponto de vista dela sobre o mundo e os personagens em questão. Um retrato bem emoldurado da representação da catarse através do trabalho com a própria sombra. Vamos lá. Tá na moda falar de Nietzsche quando ele fala sobre ter cuidado ao lutar com monstros para não se tornar um e que o abismo olha de volta. Eu acredito que ele não queira dizer que tu corra o risco de se corromper com o mal ao lidar com ele, mas sim que o que tu chama de mal já existe dentro de ti tanto quanto o bem, e que os dois se manifestam exatamente da forma como tu enxerga eles. Ele fala desse trecho em Para Além do Bem e do Mal, e a proposta que ele traz nesse livro é a de te mostrar que assim que tu entende esses dois lados da mesma moeda, sem julgar e sem temer a um, bem como sem adorar e buscar incessantemente o outro, tu tem a liberdade existencial de fazer o melhor, seja lá o que melhor signifique pra ti. A Nina só conseguiu se apresentar com perfeição, interpretando tanto o cisne branco quanto o cisne negro, depois de conhecer o lado cisne negro dela. Depois de explorar e entender aspectos sombra que ela tinha dentro da própria psique e negligenciava, principalmente por tratar como um tabu. Esse tipo de problema tá na tua vida, tá na minha, tá na de todo mundo.
Não, o Cisne Negro não fala exclusivamente sobre trabalhar a própria sombra e o desfecho do filme não é tão glamouroso quanto a definição que eu acabei de dar, bem como o Coringa não tem a dança como elemento primário e arrisco dizer que nem secundário, e ele fala menos ainda sobre trabalhar a própria sombra. Na verdade, o Coringa retrata alguém que sucumbiu às sombras de si mesmo. A trama te traz desde o início para um contexto decadente em tudo, tanto fora quanto dentro do personagem. A cidade parece engolir o Arthur, soterrar, comprimir, ao mesmo tempo que ele próprio não se sente confortável dentro de si, com as condições precárias que ele vive, com todos os pensamentos autodestrutivos, traumas, carências e principalmente o transtorno que faz ele rir involuntariamente de maneira compulsiva. Esse ponto vai 100% para a atuação do Joaquin. Nesses momentos é palpável a agonia do personagem ao sentir o impulso da risada e tentar controlar de todas as formas, sofrendo o constrangimento e o julgamento das pessoas ao redor. Ele te leva do ponto em que esse personagem se encontra com uma desgraça depois da outra simultaneamente até o auge da libertação dele, seja para bem ou para mal. E o filme pontua com bastante clareza toda essa trajetória, mostrando os dois lados do Arthur. Um passivo, completamente refém, esse que vai se esvaindo, e o lado ativo, enfático, catastrófico, que assume o comando quando tudo do Arthur deixa de existir. A dança é muito viva do segundo pro terceiro ato do filme, com muita disposição, até trazendo uma certa alegria. É uma figura mesmo, mostrando que o personagem se encontrou nessa identidade. E isso por si só responderia a minha pergunta do início do vídeo. Não fosse por essa cena. Tu que viu o filme vai entender. É um dos momentos mais intimistas do filme, embora até aquele momento o Arthur só tenha sido apresentado ao espectador como Arthur, a primeira figura. Depois daquela cena, as cenas seguintes são de completo desespero, tanto em tela quanto na minha cabeça enquanto eu assistia. O Arthur corre a esmo sem saber o que fazer, então encontra, ao menos, silêncio em um banheiro público da estação de um metrô. Imediatamente após fechar a porta, o Arthur começa os primeiros passos. Diferente de momentos como próximo ao final do filme, vívida e enérgica, e até mesmo no início, mecanizada e sem jeito, uma dança de quem não sabe dançar. A expressão pela dança nesse momento é íntima, solene, pessoal e puramente expressiva. Uma verdadeira catarse através daqueles gestos, uma expressão abstrata que coube perfeitamente a alguém que não sabia o que fazer, não sabia nem sequer o que tinha acontecido, não sabia quem ele era. Então, no desfecho da cena, Arthur se depara com o próprio reflexo no espelho. Nina se antropomorfiza em um cisne negro, Arthur se antropomorfiza como Coringa. Em dois aspectos, contextos e resultados diferentes, a catarse transformou esses personagens. A catarse te transforma, observar as tuas próprias sombras te transforma. É óbvio que tu não vai querer fazer isso, elas são sombras por algum motivo. E é justamente essa característica de algo temível que torna as coisas interessantes. Observa, enfrenta. Por que o Coringa dança? Certa vez eu vi algo sobre a dança funcionar como forma de trabalhar a própria sombra, mas eu acredito que toda expressão, artística ou não, cumpre esse papel. A dança em Cisne Negro, por ser um elemento muito mais central na trama, acaba tendo outra função. Acho que no caso da Nina, o aspecto sexual agrega mais do que a dança. Sem muitos detalhes, eu repito, vai assistir Cisne Negro e vai assistir Coringa. Meu nome é Lucas. Esse canal não tem nem nome ainda, mas a ideia veio e eu precisava executar. Talvez mais pra frente eu faça enquetes sobre ideias de nome e vamos ver no que vai dar. Me segue nas redes sociais, comenta sobre o que tu achou. Sério, são dois filmes bem densos e geram muita conversa. Se tu curtiu, dá o like, se não curtiu, dá o dislike. Se inscreve, ativa o famoso sininho aí. Bora ver sobre o que mais eu vou falar aqui no YouTube. Ah, e por falar nisso, eu tenho um podcast com alguns amigos. A proposta é completamente outra, algo bem mais descontraído. Garanto que tu vai se divertir. É o Nota de R$1. Tem link pra tudo aqui embaixo, pro podcast e pro livro do Nietzsche que eu citei, caso tu queira. Se tu comprar por esse link, vai me ajudar a sobreviver enquanto eu mantenho o canal e o podcast com os caras. E vai possibilitar eu melhorar a qualidade dos próximos vídeos. Abraço e tenha uma ótima semana.